Gente, então vamos logo sem mais delongas. Salmo 37, verso 37. Na minha Bíblia NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, diz o seguinte: preste atenção nos bons e observe os honestos, e você verá que as pessoas que amam a paz deixam descendentes. Versículo 38. Mas os que desobedecem às leis de Deus serão completamente destruídos, e os seus descendentes desaparecerão. Amém? Ele diz bem claro, né? Que os que amam a paz deixarão descendentes, mas os que desobedecem a Deus, os descendentes desaparecerão. Essa é uma passagem que está no Salmo 37, o mesmo salmo que você vai ver o salmista de Davi dizer que foi moço e agora é velho e nunca viu um justo ser desamparado e nem sua descendência mendigar o pão. O salmista Davi escreve sobre família, escreve sobre bênçãos do Senhor, escreve sobre experiências de Deus, porque Davi viveu experiências com Deus muito antes de ser rei. Já teve a primeira experiência com Deus quando ele matou um urso e um leão para proteger as ovelhas. Ou seja, Davi já vivia no temor do Senhor desde jovem. E ele diz assim, nesse mesmo texto, ele diz: preste atenção. Nós devemos prestar o quê? Atenção. Preste atenção nos bons, ou seja, observe as pessoas boas. Observe as pessoas que são boas. Ele vai dizer: e observe as pessoas honestas, ou seja, justas. Observe as pessoas que são justas. No domingo eu mencionei aqui que o justo, foi domingo, semana passada, foi domingo, um dos cultos, que o justo é a pessoa que vive no temor do Senhor, que vive na obediência de Deus, seguindo a sua palavra, que são pessoas que buscam tudo que Deus propõe para ela. Ela não olha a sua própria vontade, mas vive a vontade de Deus, independente das consequências. Ele prefere o amor à justiça de Deus, porque sabe que o amor à justiça de Deus é algo que vai dar a ele grande vitória. Vai dar a ele vitória. Yildiz, o esposo de Leide, sabe que vai dar grande vitória. Então, o que nós aprendemos é que o justo ama a justiça, que o justo, ele ama a paz. Jesus vai dizer no Sermão do Monte, em Mateus 5:9, felizes as pessoas que trabalham pela paz, ou seja, bem-aventurados são os pacificadores. Jesus vai dizer que trabalham pela paz, pois Deus tratará com ele como seus filhos. Ou seja, na tradução Almeida, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. As pessoas que ela busca paz, ela passa paz, ela vive em paz com todos, como diz a Escritura, viver em paz com todos. São pessoas que praticam a justiça, porque quem obedece a Deus vive em paz. Quem obedece a Deus não vive em guerra. Quem obedece a Deus vive numa vida tranquila. Por quê? Porque o coração dela está vivendo a vontade de Deus, e tudo que Deus propõe para ele é bom, é perfeito e é agradável. A pessoa é bem resolvida. Então, um dos segredos de permanecer de pé e com a descendência na presença, ou seja, com os descendentes vivos, é viver a justiça de Deus, é viver em paz com o Senhor. Em Deuteronômio 28, versículo 4, vai dizer assim: Deus abençoará, dando-lhe muitos filhos, boa colheita e muitas crias de gados e ovelhas. Ou seja, a Bíblia diz assim em Deuteronômio: se atentamente os ouvires a voz do Senhor seu Deus, atentamente o quê? Ouvires. Agora vem o seguinte: e obedecer todos os seus mandamentos. A gente tem que ouvir e o quê? E obedecer. E o salmista vai dizer: preste atenção.
O salmista está dizendo: preste atenção, observe, veja como vivem os justos, como vivem as pessoas boas, como vivem as pessoas pacíficas, como vivem as pessoas que vivem segundo a vontade de Deus, ou seja, bem resolvida com o Senhor. Observe. Então, quando Moisés vai dizer ao povo que se atentamente ouvires a voz do Senhor, ou seja, se atentamente observares e obedeceres todos os meus mandamentos, ele diz: bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. Mas no versículo 4 ele vai dizer, bem claro, como está escrito aqui: Deus abençoará, dando-lhe o quê? Muitos filhos. Naquele tempo, quem tinha muitos filhos era um homem abençoado. O homem que não tinha muitos filhos, ele era um homem amaldiçoado praticamente, considerado um homem fracassado. Por quê? Porque não tinha descendentes, não tinha, pessoas para continuar o seu clã, porque a família tinha um clã. A preocupação de Abraão era não morrer sem um descendente. A preocupação de Isaac era não morrer sem um descendente. A preocupação de Jacó era ter descendentes. E de Jacó surgiu o numeroso povo, que é o povo de Israel. Porque era uma preocupação de deixar descendentes. Aí passou a lei passou, o povo teve muitos descendentes, o povo de Israel virou numeroso. Deus cumpriu a promessa que fez a Abraão. E aí Jesus vem da casa de Davi. Aí Jesus chega e Jesus dá uma ordem aos discípulos: ide e pregai, ou seja, fazei discípulos, fazei descendentes da fé, criai descendentes da fé. E nós criamos descendentes da fé praticando a justiça de Deus, porque quando nós praticamos a justiça, nós somos referências. Assim como o salmista disse assim: observe, ele fala observe, ou seja, preste atenção nos bons. As pessoas também vão prestar atenção na gente, no nosso comportamento, nosso jeito de ser, nossa maneira de se relacionar. A paz que nós temos, as pessoas olham e dizem: eu quero ter essa paz. E ela se torna descendente. E entrando no âmbito da família, a nossa família, ela é abençoada com paz, abençoada com tudo isso através da nossa vida de justiça diante de Deus. Quando eu e você praticamos a justiça de Deus, observamos as coisas que Deus quer, então a nossa descendência, ela também cresce pacífica. Ela cresce olhando o nosso testemunho e ela tem tendência a nos imitar. Aí ele vai dizer assim, no versículo 38: mas o desobediente às leis de Deus serão completamente destruídos, e os seus descendentes desaparecerão. Você já reparou porque tem morrido tanta gente hoje, tantos jovens? As mães têm perdido seus filhos. A desobediência a Deus faz a pessoa ficar sem descendência. A desobediência a Deus faz as pessoas perderem seus descendentes, acabar a família. Quando fala de descendência, é continuação da família, é a família continuar de pé, continuar existindo. E quando as gerações, ela não consegue permanecer, por quê? Porque foi destruída naquele período. Então não deixou uma herança para os netos, herança de justiça. Não deixou. E a pessoa não consegue ir à frente. No Salmo 128, se você quiser abrir comigo, Salmo 128. São 6 versículos, é pequeno, a gente vai ler aqui para a gente trabalhar. Salmo 128. Hoje eu estou trabalhando com um esboço aqui do texto. Eu gosto quando eu passo a tarde na igreja, eu venho para cá, hoje escrevi meu esboço. Salmo 128, verso 1 a 6, diz assim: feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Versículo 2: se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz, e tudo dará certo para você. Versículo 3 vai dizer assim: em sua casa a sua mulher será como a
uma parreira. Uma parreira é um pé de uva. No parreiro lá. Isso, muita uva. Será como uma parreira que dá muita uva em volta da mesa, e os seus filhos serão como oliveira novas. E seus filhos serão como o quê? Como oliveira nova. Aí diz assim no versículo 4: quem teme ao Senhor certamente será abençoado assim. Aí vem as bênçãos. Que do monte de Sião o Senhor o abençoe. Que em todos os dias da sua vida você seja o quê? Você veja o progresso de quem? De Jerusalém. Versículo 6 para terminar. E que você viva para ver o quê? Ver o quê? E você viva para ver os seus netos. Aí a Bíblia diz assim: filhos, obedecei vossos pais para que seus dias se prolonguem sobre o quê? A terra. Quem obedece a Deus vive muito. Quem obedece a Deus tem vida prolongada, longânima. Quem obedece a Deus vê os seus descendentes. Quem obedece a Deus consegue ver sua família crescer, porque muitas mães hoje não têm conseguido ver seus netos, porque os filhos têm morrido nas drogas, têm morrido no crime, têm morrido aí, têm se destruído, os casamentos têm acabado e destruturado a família, porque falta de observar os mandamentos do Senhor, falta de observar o que Deus ensina em relação à família, porque o ensinamento de Deus é infalível. O que Deus ensina não falha. O que o homem ensina é superficial. Ele ensina uma coisa hoje, amanhã pode mudar de ideia, mas a palavra de Deus não volta atrás e não volta vazia. Passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Tudo que Deus ensina para a gente é proveitoso. E a primeira coisa que Deus instituiu na vida do homem foi a família. E Deus, Ele é família. E nossa família precisa viver nos fundamentos divinos da palavra, para que nós possamos ver nossos netos. Porque quando eu nasci, eu tinha 1 ano de idade. A minha bisavó tinha morrido. A minha bisavó tinha morrido. Os meus filhos conheceram a bisavó. Os meus filhos, Felipe conheceu a bisavó. E a gente olha, a minha mãe já tem bisneto. Mas tem muita mãe que não vai conseguir ver os bisnetos, porque os meninos, os filhos estão se destruindo. Não consegue nem casar, não consegue nem propagar a família. Se acaba cedo. Eu vou contar um caso triste aqui que aconteceu com um primo meu. Eu soube a notícia hoje. Mataram ontem. Eu comecei orando por a mãe dele e pelo pai dele. Eles se separaram, o casal se separou, eles são separados há muito tempo. E os meninos cresceram com a mãe, sem a referência do pai. E os meninos se perderam e se envolveram no mundo do crime. E ontem foram executados. Um foi executado junto com um amigo. É isso que tem acontecido com as pessoas que não têm vivido, não têm observado a lei do Senhor. Irmão, se nós não buscarmos entender a vontade de Deus para a nossa vida e vivermos de acordo com nossos próprios pensamentos, desobedientes a Deus, nós não veremos nosso descendente. Nós não teremos, é como o salmista vai dizer, olha, o desobediente, olha, vai ter descendências desaparecidas, vão sumir, não vão poder ver os netos, não vão poder. Nós precisamos entender a vontade de Deus e viver a justiça de Deus. Nesse mesmo salmo que nós lemos, eu comentei logo antes, mas você vai ver o salmista dizer que eu fui novo, eu fui moço. Ele está dizendo, fui moço, Davi está dizendo. Agora já estou velho, já estou bem velhinho. Mas nessa minha vida inteira que eu vivi, da minha mocidade até hoje, eu nunca vi um justo ser desamparado. Ele está dizendo, olha, nunca vi um justo passar necessidade. E nunca vi a descendência deles mendigar o pão, passar, sei lá, destruída lá, viver na miséria. Isso é influência, como diz Deuteronômio 28. No nosso casamento, porque quando nós obedecemos, nós somos abençoados. E abençoado está dizendo em tudo ser abençoado. No casamento, no emprego, na saúde, em tudo. Mas isso aí é para quem obedece, para quem observa os bons, para quem observa as boas ações, as pessoas que são boas, são justas de Deus. As pessoas que são justas de Deus.
E isso que nós precisamos aprender mais e mais com o Senhor. Precisamos aprender muito mais com Deus ainda. Aí a gente vai lá em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Olha que interessante. Em Mateus capítulo 5. O versículo 7 diz assim: felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros. Ou seja, em outra tradução está dizendo: felizes e bem-aventurados são os misericordiosos. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia deles. Quem tem misericórdia, Deus também terá o quê? Misericórdia. Ou seja, se eu sou uma pessoa que pratica a vontade de Deus, que pratica a lei de Deus, e eu aprendi a ser misericordioso, Deus vai olhar para a minha casa, vai olhar para a minha vida, e vai ter misericórdia também da minha vida, da minha família, da minha casa no geral. Quando fala ser misericordioso comigo, está dizendo de todas as pessoas que me cercam, aonde eu sou o cabeça, aonde eu sou o líder. Porque se eu sou o cabeça da minha casa, a bênção da minha casa depende de mim, passa por mim. Eu sou o sacerdote do meu lar. Você é o sacerdote da sua casa, se você é o líder da sua casa. E quando eu falo liderança, é liderança espiritual. Não é liderança porque é o mais velho, não. É a pessoa que segue ao Senhor, representa a Deus naquele lugar. A pessoa diz: ah, mas eu sou mais novo. Se você representa a Deus ali dentro, você é o sacerdote do lar. Você é o cabeça espiritual. Mas para isso precisa observar os bons, ser pessoas de paz, pessoas que buscam a paz de Deus. Aí você vai ver no versículo 8: felizes as pessoas que têm um coração puro, pois eles verão a Deus. Por que eu estou trabalhando com você no Sermão do Monte? Porque foi os ensinamentos de Jesus, a lei do Senhor que Jesus deixou para a gente. Olha, seja humilde, seja pobre, seja... Jesus não é pobre de dinheiro não, viu? Vocês não entenderam direito, vamos lá, entender direito. Pobre de espírito. Pobre, não é orgulhoso, não é prepotente, não é se achando. Então, Jesus começa a dar os conselhos para que nós venhamos viver as bem-aventuranças. E quem vive as boas aventuranças de Deus, vive na justiça de Deus, vive na justiça do Senhor. Precisamos ser assim, porque a nossa vida com Deus, ela vai refletir na nossa família. A nossa vida com Deus vai refletir em nossa casa. A nossa vida com Deus vai refletir em todos os aspectos. Não adianta eu vim para a igreja, eu dizer: Senhor, eu estou aqui, cura meu filho, atrai meu filho, traz minha esposa, meu marido. E se eu em casa, se eu na minha vida diária, eu não manifesto a vontade de Deus, eu não sou uma pessoa representativa, eu não observo as coisas que Deus manda eu fazer, eu vivo totalmente ao oposto da palavra de Deus, eu deixo de ser justo para ser injusto. E a Bíblia diz que os desobedientes não verão a descendência. Só vai ter de Deus as bênçãos que a Bíblia promete aqueles que se enquadram na vontade de Deus. Porque senão, para que a Bíblia? Para que os mandamentos? Se fosse para todo mundo igual, Deus faz sair o sol sobre justo e injusto, mas Deus não abençoa todo mundo igual. Deus, ele é meritocrata, é por mérito. A única coisa que é pela graça é a salvação, mas as bênçãos terrenas é por meritocracia. Se você plantar pouco, você colhe pouco. Se plantar muito, colhe muito. Se você plantar fé, vai colher milagre. Se você plantar justiça, vai colher justiça. Se você plantar amor, vai colher amor. E se você plantar paz, você terá paz na sua casa. Se eu planto a tribulação dentro de casa, eu vou colher paz como? Se eu planto briga o tempo todo, eu planto o tempo todo rimungando, falando, brigando dentro de casa, como é que eu vou ter paz no meu lar? Mas se eu plantar paz, eu vou ter paz. Se eu plantar amor dentro da minha casa, eu vou ter amor. E Jesus vai dizer assim: olha, amai uns aos outros, tolerai uns aos outros.
É melhor obedecer a Deus do que os homens. O homem vai dizer para você, mulher, a mulher hoje, a feminista vai dizer, a mulher tem que mandar em tudo, também tem o mesmo direito. Ela tem independência financeira, mas ela não tem independência espiritual do marido. O cabeça da casa é ele. Você pode conversar com o seu marido, mas você não pode enfrentar o seu marido. O homem tem que amar a esposa, amar ela como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Deu a vida. Não é só amar da boca para fora, não é dar vida. Capaz de tudo para proteger o seu lar, o seu casamento, a sua família. Jesus deu a vida pela igreja que ele ama, a noiva dele. E nós temos, homens, tem que ter esse dever. E os filhos têm por obrigação de também refletir o amor dos pais. Casamento, família, é isso aí. Obediência à palavra de Deus, porque Deus dá um modelo correto, o modelo certo de como viver em paz. Nós é que não obedecemos. Aí a gente acaba não vendo a descendência. A gente acaba não vendo nossos netos. A gente acaba não vendo nossos filhos crescerem. A gente enterra os filhos antes de ele enterrar a gente. Porque a lógica é os filhos enterrarem os pais e não os pais enterrarem os filhos. Porque o reflexo de uma casa desobediente gera filhos atribulados, desviados, praticando a injustiça e vão morrer. Trazer a paz é o que o salmista está dizendo sobre as pessoas que amam fazer a paz. Bem-aventurados, Jesus vai dizer, os pacificadores, versículo 9. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como filhos. Aí Jesus vai dizer, vós não sois mais escravos, sois filhos. O filho de Deus herda as mesmas bênçãos de Deus. Pedro vai dizer, vós sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo escolhido, herdeiro, co-herdeiro de Cristo, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Herdamos de Deus a virtude do amor, da graça, da família abençoada, porque Deus tem uma família abençoada e nós somos da família de Deus, somos irmãos de Jesus. E a gente tem que entender que para isso acontecer, precisamos praticar a justiça. Precisamos viver na justiça. Quando Paulo disse, mas Silas, para aquele carcereiro, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Paulo está dizendo, ó, creia nele. Quando você crê, é batizado, agora você é discipulado. E diante do tempo, e decorrer do tempo, do discipulado que foi dado àquele homem, a casa dele foi mudando. Não foi assim igual a mágica, não. Deus foi transformando, porque aquele homem que era sanguinário já não é mais. Aquele homem que era maledicente já não é mais. Aquele homem que não amava já ama. Então ele começa a refletir a essência de Deus dentro da casa dele, no meio dele. Como é que a gente quer que as pessoas entendam que nós somos de Deus se nós não praticamos as obras de Deus? Como é que a gente quer que as pessoas entendam que eles têm que buscar a Deus se nós mesmos não buscamos a Deus? Que nós não somos as pessoas justas que a Bíblia está aqui se referindo. Nós não somos essas pessoas justas que a Bíblia está se referindo. Nós não somos. E a gente precisa ser. Porque o salmista vai dizer no capítulo 1, no 128, feliz é aquele que teme a Deus e vive de acordo com a sua vontade. Só é feliz quem teme e quem vive de acordo com a vontade. Quem não vive é infeliz. Só tem felicidade completa aquele que vive assim. E para terminar, eu volto no Salmo 137 e leio o versículo 34. Põe a sua esperança no Senhor e obedeça aos seus mandamentos, e Ele dará a honra de possuir a terra prometida, e vocês verão os maus serem destruídos. Ponha a sua esperança em quem? No Senhor. Ponha a sua esperança no Senhor e obedeça aos seus mandamentos. Talvez eu e você, a gente ainda não está vivendo, a gente ainda não está desfrutando de uma família mudada e mudada. Mas a esperança tem que ser posta em quem?
em Deus, que Ele irá fazer a mudança que precisamos. Põe a sua esperança em Deus. Primeiro você põe a esperança em Deus, e depois faz o quê? Obedece os seus mandamentos. Aí vai acontecer o que está no Salmo 37, no versículo 37. Aí vai acontecer as bênçãos prometidas, mas tem que pôr a esperança em Deus e obedecer os seus mandamentos. É hora da gente deixar de querer viver a nossa própria vontade e viver a vontade de Deus.